Você nos dá a honra, a alegria de estar conosco. Por favor, pegue aí a sua Bíblia e vamos ler juntos a palavra do Senhor. Conforme já foi anunciado, nós vamos estar expondo esse texto. Nós já faz um tempo que a gente está ministrando no Evangelho de Marcos, e como essas mensagens elas estão sendo compiladas e feito uma playlist no YouTube para o pessoal acompanhar, então nós perdemos a mensagem que foi gravada no culto do domingo de manhã. Eu acredito que foi dia 27 do mês passado, ou foi bem antes. Deu um problema na transmissão e nós perdemos a mensagem desse texto. E como nós temos pessoas acompanhando a série todinha, não faz sentido ficar faltando uma pregação lá. E aí a equipe da técnica aqui pediu para que eu pudesse pregar essa mensagem mais uma vez para nós. E eu creio que, com certeza, por se tratar do texto sagrado, ele renova-se cada vez que a gente lê. O sentido é o mesmo, mas a aplicação que o Espírito Santo dá é algo totalmente novo para a nossa vida. Então, convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 23 ao 28. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 23 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é também Senhor do sábado. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedindo ao Senhor que nos agracie, nos oriente com a exposição da sua palavra. Pai querido, nós louvamos o teu nome, nós engrandecemos o teu nome, nós declaramos as tuas maravilhas. Nós temos diante de nós aqui, Senhor, a tua palavra, que foi lida e encontra-se aberta. E eu tenho plena ciência, Senhor, que careço do teu Espírito, da iluminação do teu Espírito, do discernimento que vem do Senhor, para que eu possa compreender esse texto e ministrar esse texto com fidelidade e aplicar esse texto para a nossa vida. Por isso, ó Pai, derrama sobre nós o teu Espírito, vem ungir mais uma vez os nossos lábios, a nossa mente, o nosso coração, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possam ser agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, antes de iniciarmos propriamente a exposição desse texto, dessa perícope sacrossanta, eu queria destacar aqui algumas coisas à guisa de introdução para a gente entender o texto. Primeiro, esse texto ele está dentro de uma divisão do Evangelho de Marcos que eu tenho ressaltado diversas vezes, mas entendo que é importante essa repetição, que compreende do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6. Ele está dentro dessa divisão aqui do Evangelho de Marcos. E o que é que nós temos aqui nessa unidade de pensamento que vai do capítulo 1, do capítulo 2,
versículo 1, ao capítulo 3, versículo 6. Nós temos aqui Marcos retratando para nós a oposição dos líderes religiosos em relação a Jesus. E é uma oposição crescente. Ele vai mostrar que ela começa lá no coração desses líderes. Primeiro eles pensam, depois eles questionam os discípulos, depois eles levantam algumas questões para o próprio Senhor Jesus. Aqui no texto que nós lemos, eles estão advertindo ao próprio Cristo, agora de forma mais direta, e quando chega no capítulo 3, eles tramam a morte do Senhor Jesus. Eles saem dali, no versículo 6, dizendo, retirando-se os fariseus, do capítulo 3, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Então, Marcos elencou aqui 5 histórias, 5 episódios, para mostrar essa oposição crescente, essa oposição que está cada vez mais crescendo em relação à pessoa do Senhor Jesus. Segunda coisa para a gente entender esse texto é que nós jamais vamos compreender esse texto e o texto seguinte do capítulo 3, porque essas duas histórias, esses 2 episódios vão falar praticamente do mesmo tema. Jesus está fazendo alguma coisa no dia de sábado e os líderes estão revoltados por causa disso. Nós jamais vamos entender essa perícope se nós não entendermos o zelo e o valor que os líderes judeus e os próprios judeus tinham para com a instituição do Shabat, do sábado, a guarda do quarto mandamento. Eles tinham um zelo exacerbado. É claro que nós estamos lidando com a lei de Deus e nós temos que ter zelo. Então eles tinham um zelo muito grande pela lei, pelo decálogo, os 10 mandamentos, que está registrado lá em Êxodo. Porém, esse zelo, ele vai se transformar num legalismo. Os líderes judeus, os rabinos, os estudiosos da lei, eles vão, à medida que eles vão crescendo em zelo em relação ao quarto mandamento, eles vão fazendo perguntas, questionamentos. Por exemplo, o mandamento diz que nós devemos trabalhar 6 dias, mas no 7º dia nós devemos descansar, parar todo o nosso trabalho. Não só nós, eu e você, mas os funcionários, os animais, tudo tinha que parar no sábado. Não podia ter nenhum trabalho no sábado. Então eles vão levantar perguntas. Se eu caminhar determinados quilômetros, será que eu realizei um trabalho no sábado? Se eu de repente tirar um animal que caiu no buraco, será que eu estou fazendo um trabalho no sábado? Então, os rabinos, eles vão criar uma série de leis em torno do mandamento do sábado, uma série de tradições, de mandamentos e preceitos de homens que vão cada vez mais apertando este mandamento. Por exemplo, eles criaram em torno de 39 leis só relacionadas à questão da guarda do sábado, do dia de descanso. E dentre esses mandamentos criados pelos rabinos, não necessariamente é um mandamento da lei de Deus, porque a lei de Deus é eterna, os mandamentos de Deus são eternos, mas a tradição dos rabinos, a interpretação dos rabinos, dentre esses mandamentos, tinha lá que você não podia debulhar espigas no dia de sábado. Então, esse zelo que eles tinham para com o sábado vai fazer com que eles se tornem legalistas em relação ao sábado, em relação à guarda do sábado, e criem leis, mandamentos, preceitos, normas de homens. A outra instituição que os judeus zelavam muito era a questão da circuncisão. Então, a guarda do sábado e a circuncisão eram distintivos fundamentais da religião judaica. A outra coisa, eu já destaquei, é a questão do legalismo.
Jesus está lidando aqui com legalistas, pessoas que estão se opondo a ele por causa de um legalismo exacerbado que eles viviam. Então eu queria chamar a atenção dos irmãos para o texto, para que a gente possa ir lendo esse texto, interpretando e aplicando para a nossa vida, para o nosso coração. O texto começa dizendo assim: ora, versículo 23 do capítulo 2 de Marcos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas. Alguns estudiosos, eles defendem que aqui já se teria motivo para dizer que Jesus quebrou o sábado, o mandamento do sábado. Mas é interessante que os líderes religiosos, eles não levantam essa questão. Porque no sábado você não podia caminhar determinados quilômetros, tinha um número de passos que você tinha que dar. Então o texto diz aqui que Jesus, num dia de sábado, ele está atravessando as searas. Não se sabe onde, não se sabe quando. Esse texto ele não tem uma ligação necessariamente cronológica com o texto anterior, nem com o texto que segue. Eu já falei para os irmãos que os relatos do Evangelho não necessariamente estão numa ordem cronológica, eles estão numa ordem teológica. Então, Marcos está elencando aqui 5 histórias, 5 episódios que aconteceram, que são fidedignos, mas que não necessariamente estão numa ordem cronológica. Se você olhar os evangelhos sinóticos, nesse texto, você vai ver que entre o relato anterior, a discussão anterior e essa aqui, tem pelo menos 2 milagres. O milagre daquela mulher do fluxo de sangue e da filha daquele homem que procurou Jesus, aquele homem importante lá do povo judeu. Então, Jesus está atravessando as searas. Não se sabe o que estava acontecendo aqui. Alguns defendem que Jesus ele estava indo para a sinagoga. No dia de sábado, o judeu ele tem por obrigação e costume, Jesus tinha o costume de ir à sinagoga. Então, Jesus levanta-se cedo com os seus discípulos e eles estão indo para o lugar de culto, o lugar de adoração, o lugar de estudo da lei, que é a sinagoga. E à medida que eles estão caminhando para a sinagoga, eles acordaram muito cedo, não deu tempo de tomar café, não deu tempo de fazer um lanche, alguma coisa. Eles estão caminhando, diz o texto aqui, ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Mateus e Lucas vão destacar para nós que eles colhiam espigas porque eles estavam com fome. E essa informação é muito interessante porque ela vai casar com o exemplo que Jesus vai utilizar aqui de Davi. Então, os outros evangelistas sinóticos, eles vão dizer que os discípulos colhiam espigas porque estavam com fome, estavam com necessidade. Talvez, não se tem certeza sobre isso, acordaram muito cedo. Sabe aquele dia que você acorda na hora de ir para o culto, na hora de ir para a igreja, e não deu tempo de tomar café, você só se arrumou e vamos em direção à casa de Deus. E aí, quando eles estão atravessando as searas, junto com o mestre, de repente, eles começam a colher espigas. Estava na época aqui da colheita de trigo, e aí os discípulos eles começam a colher espigas. Lucas tem uma informação interessante que eles colhiam com as mãos, e já eu vou explicar por que essa informação é interessante. São 2 detalhes que Marcos não dá, mas que é importante. Primeiro, que eles estavam com fome. Segundo, que eles colhiam com as mãos. Por que isso aqui é interessante? Porque o que esses discípulos estão fazendo não é pecado e nem tampouco eles estão transgredindo uma lei. Porque pode parecer estranho para a gente, né? Os discípulos estão atravessando as searas junto com Jesus, de repente eles veem as plantações de trigo e eles vão e pegam lá o trigo e começam a debulhar e comer. Como assim? Isso não é roubo?
Se a gente olhar numa leitura apressada e a partir do nosso contexto, a gente pode dizer que os discípulos estavam roubando, mas eles não estavam roubando. O que eles estavam fazendo, eles tinham um amparo na lei de Deus, porque a lei de Deus, ela dizia, lá no Antigo Testamento dizia, que quando um dono de terra, um agricultor, aqueles homens ricos de Israel, eles iam fazer as suas colheitas, eles não podiam colher até as extremidades da terra. As extremidades da terra deveria ficar preservada a colheita, exatamente para quê? Para que os pobres, os órfãos, as viúvas, os viajantes, os transeuntes que caminhavam por aquelas searas, de repente, se eles estivessem com fome, eles podiam colher aqueles frutos, aquelas espigas, ou qualquer tipo de cereal, eles podiam colher e comer para matar a sua fome. Era a lei de Deus protegendo aqueles que nada têm. Então, isso está na lei. A lei dizia que o agricultor não podia colher tudo. Agora, tinha uma regra. Qual era a regra? A regra é que você só podia colher com as mãos. Você não podia usar nenhum tipo de instrumento cortante, como, por exemplo, uma foice. Vá lá para o livro de Deuteronômio, vá lá e veja 23, 25. Vamos ler aqui para a gente entender esse texto. Deuteronômio 23, 25. Olha como é que diz aqui a palavra do Senhor. Diz assim: quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Ou seja, Deus, ele se preocupa com o órfão, com a viúva, com o pobre, com a pessoa que está necessitada, mas Deus também olha para o dono da terra. Deus conhece a natureza humana, Deus sabe como nós somos. Então você sabe muito bem, você tem um pé de acerola na sua casa, aí chegou o seu amigo ou a sua amiga e de repente viu as acerolas lá bem bonitas e você diz assim: se quiser tirar umas acerolas, pode tirar, ou um pé de manga. A natureza humana é tão corrupta que se você não tiver cuidado, a pessoa vai tirar todas as acerolas do pé, ela vai pegar um saco bem grande, vai pelar tudo. Se for um pé de manga, é arriscado ela encostar a mala do carro ou uma caminhonete e levar tudo. Não é assim o ser humano? Então, Deus estava protegendo também o dono da terra e dizendo: olha, a lei diz que as extremidades não podem ser colhidas, é para os viajantes, para os pobres. Agora, você não pode meter a foice na seara do seu próximo. Se você quer pegar para comer, pega com a mão, é aquilo que você precisa. Meter a foice, usar qualquer tipo de instrumento para colher as espigas, não pode. Então a lei não permitia. Por isso que Lucas está dizendo que os discípulos, eles estavam colhendo espigas com as mãos. Ou seja, ele está dizendo assim: os discípulos estão de acordo com a lei. Eles não estão fazendo nada que vá de encontro à lei de Deus. Eles estão cumprindo a lei como ela estabelecia. Qual era o problema? Eles não estavam cumprindo a tradição dos homens, as leis dos rabinos, as leis daqueles que eram legalistas. Então, vamos ler de novo o texto. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam as espigas. A grande pergunta desse texto é o seguinte: isso aqui aconteceu lá no campo, lá dentro do mato, entre as searas. Como é que os líderes religiosos ficaram sabendo? Como é que eles ficaram sabendo? Duas possibilidades. Primeiro, eles estavam à espreita. Eles estavam investigando. Eles seguiam os passos. Eles ficavam observando tudo que Jesus fazia
e os seus discípulos faziam. Então, se Jesus saiu no dia de sábado com os seus discípulos, está caminhando, eles estão atrás e estão observando. Segunda coisa, pode ser que quando os discípulos chegaram na sinagoga, eles chegaram contando aquilo que aconteceu no caminho, ou eles ainda vinham debulhando as espigas e comendo. O fato é que, olha o que é que diz o versículo 24. Advertiram-no os fariseus. Veja, meus irmãos, que até aqui a perseguição e a oposição ao Senhor Jesus, ela vem como que velada e indireta. Eles pensam, eles questionam os discípulos, eles levantam pergunta para Jesus, mas agora o texto aqui é muito forte. Eles olham para Jesus e, muito embora não tenha sido Jesus que tinha colhido as espigas, o texto não está dizendo isso, está dizendo que foram os discípulos, eles advertem ao Senhor. Advertiram-no os fariseus. Os fariseus vão se dirigir ao próprio Jesus. E de forma severa, de forma contundente, eles vão advertir ao Senhor Jesus. Por que eles estão advertindo o Senhor Jesus e não os discípulos? Porque a questão aqui é o seguinte: se os discípulos estão fazendo e eles imitam o mestre, e o mestre não está fazendo nada, a culpa é do mestre. Então, eles estão advertindo exatamente o Senhor Jesus, e eles estão tendo uma oportunidade de, mais uma vez, levantar uma acusação contra o Senhor Jesus. Então, diz, advertiram-no os fariseus. Preste atenção, observe, dá uma olhada aqui. O senhor não está vendo o que está acontecendo? Você não está observando isso aqui? Você não está vendo o que os seus discípulos estão fazendo num sábado? Num dia de descanso? Por que fazem o que não é lícito fazer aos sábados? Olha o questionamento que eles estão colocando diante do Senhor Jesus. O senhor não está vendo? O senhor, como um judeu, como um rabino, como alguém instruído na lei, como alguém que está se colocando aí como filho de Deus, como Messias, você não está vendo o que os discípulos estão fazendo? Eles estão fazendo o que não é lícito fazer nos sábados. Eles estão quebrando a lei. Eles estão quebrando os mandamentos de Deus. E o senhor não está prestando atenção nisso? O fato que eles estão levantando aqui é o seguinte: se o Senhor não está vendo, ou se ele está vendo e não está tomando nenhuma atitude, ele não pode ser de Deus. Porque alguém que quebrava o mandamento do sábado, ele não podia ser considerado uma pessoa de Deus. Uma pessoa que era comprometido com a lei de Deus, com as coisas de Deus. Era alguém totalmente renegado entre os judeus. Então, eles levantam a pergunta para o Senhor. Advertiram os fariseus: por que fazem o que não é lícito aos sábados? Por que eles estão fazendo isso? Foi o Senhor quem determinou? O Senhor está permitindo? O Senhor é conivente? O Senhor faz parte disso aí? Eles estão colocando essa questão, e no entendimento deles, eles estão agora colocando Jesus no canto da parede, pegaram Jesus no contrapé. Mas aí, meus queridos irmãos, a resposta de Jesus e a maneira como Jesus vai tratar com esses líderes legalistas é algo que nos impressiona, porque Jesus vai dar aqui 3 ou 4 respostas a esse questionamento deles, que deve nos chamar a atenção e que deve fazer com que a gente aprenda a lidar com legalismo, com tradição dos homens. Então, olha como é que diz aqui o texto. Mas, esse mas fazendo o contraste, mas ele lhes respondeu. Ele está respondendo aqui aos fariseus, aos legalistas, aqueles que eram extremamente cuidadosos com a questão da guarda do sábado e a tradição dos anciãos.
Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi? Primeira coisa que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que Jesus vai lidar com os legalistas, vai responder àqueles líderes religiosos, os fariseus, não com argumentos pragmáticos, não levantando questões pragmáticas, ou debates em torno da tradição dos homens. Jesus vai chamar a atenção para a palavra de Deus. E ele vai dizer assim: nunca lestes? Vocês não estão lendo a Bíblia, não? Vocês que se acham tão conhecedores da palavra, vocês que são tão zelosos pela lei, vocês que se dizem tão conhecedores do Antigo Testamento, vocês nunca leram o que aconteceu com Davi? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: vamos para a Bíblia, vamos ver o que está escrito, vamos olhar o que diz a palavra de Deus. Vocês não leram? Quanto tempo faz que vocês não leram a Bíblia? Quanto tempo faz que vocês não leram o primeiro livro do profeta Samuel? Vocês esqueceram do livro de Samuel? Vocês só estão lendo o Decálogo? Vocês só estão lendo o Pentateuco? E os profetas? E o primeiro livro de Samuel, capítulo 21, que vai narrar essa história de Davi? Então Jesus chama a atenção para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. E, meus irmãos, isso aqui é fundamental para nós. Como é que nós enfrentamos o legalismo? Como é que nós enfrentamos a tradição dos homens? Os preceitos dos homens, nós enfrentamos com a palavra de Deus. Não é com a regrinha da igreja, não são com os documentos da igreja, nós enfrentamos com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que deve ser a nossa única regra de fé e de prática. Os nossos símbolos de fé, eles só têm alguma importância para nós se eles estão de acordo com a palavra de Deus. A confissão de fé de Westminster, os catecismos, ou o catecismo de Heidelberg, ou qualquer símbolo de fé, ele só vale se ele for uma exposição fiel das Sagradas Escrituras. A palavra está acima de qualquer credo, de qualquer confissão, de qualquer norma ou mandamento de homens. É a palavra de Deus. E uma das coisas que mais me entristece, sobretudo no contexto reformado e presbiteriano, é que muitas vezes a nossa Constituição ela tem mais autoridade do que a palavra de Deus. Tem pessoas que conhecem mais a Constituição da igreja, o digesto da igreja, do Supremo Concílio, do que as Sagradas Escrituras. Ele sabe citar os artigos da Constituição de cor, mas ele não consegue citar a palavra de Deus. Então Jesus chama a atenção para a palavra. Nunca lestes? Vocês estão fracos de Bíblia. Vocês estão esquecendo, vocês se acham tanta coisa e vocês estão esquecendo da palavra de Deus. Então ele diz: nunca lestes o que fez Davi? Irmãos, sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está voltando o argumento para eles. Jesus está devolvendo a pergunta. Imagine que eles estão atirando em Jesus com uma pistolazinha pequenininha, e Jesus pega um canhão e direciona para eles. É isso que está acontecendo aqui. Porque o que Jesus vai fazer? Olha como é que diz o texto. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi? Quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros. Essa história aqui está lá em 1 Samuel capítulo 21. Davi estava fugindo de Saul, e aí naquele contexto de perseguição e de viagem, e vai para lá, vem para cá, ele com os homens teve fome, não tinha nada para comer, eles entraram na casa de Deus e conversaram com o sacerdote, e a única coisa que tinha lá eram os pães da preposição. E aí eles foram lá e comeram desses pães. Olha que situação o Senhor coloca agora para aqueles homens. Davi, que é o grande ícone da nação de Israel, o grande ídolo da nação de Israel, daqueles homens, que eles
tanto queriam a volta, o retorno da glória do reino davídico, que eles tanto almejavam por aquele poder da época de Davi. Davi, que é esse herói da nação, Jesus vai pegar e usar esse argumento e dizer assim: vocês nunca leram o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Vocês nunca leram isso? O argumento de Jesus é fortíssimo. Porque esse episódio aqui é uma pedra no sapato dos fariseus, dos líderes judaicos, de toda a liderança de Israel. Quando você lê o relato dos evangelhos sinóticos, se eu não estou enganado é Lucas, ele vai colocar aqui na palavra de Jesus, que Jesus disse assim, que ele comeu e ficou sem culpa. Ele não foi culpado por isso, nem ele, nem os que com ele estavam. Ele nem foi punido naquele tempo, nem depois. E aí, como é que vocês fazem? Como é que vocês resolvem essa situação? Vocês nunca leram? É claro que eles tinham lido. Mas eles fechavam os olhos, porque está claramente aqui expresso que Davi quebrou a lei. Davi quebrou a lei. O que eram os pães da proposição? Os pães da proposição eram pães que eram colocados em uma mesa de ouro, uma mesa muito bonita de ouro, que ficava à entrada do Santo dos Santos. E aqueles 12 pães, eles eram colocados diariamente ali, representando as 12 tribos de Israel. E todo sábado, os sacerdotes, eles renovavam aqueles pães. Aqueles pães eram tirados, e aí o pão que tinha ficado ali, o pão que ficou agora velho, aquele pão, ele poderia ser comido somente pelos sacerdotes. Somente eles. Então, no sábado, eles renovavam os pães, colocavam pães novos em cima da mesa, e aí aqueles pães velhos, eles pegavam, e aí o sacerdote, ele podia comer. Era assim que estava na lei. O que Davi fez? Ele chegou lá, o sacerdote disse, olha, nós só temos aqui os pães da proposição. E agora? Ele disse, traga para cá. Porque os seus homens estavam com fome. Olha como é que diz o texto. Mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi quando ele se viu em necessidade e teve fome? É a mesma situação dos discípulos. A mesma situação. Os discípulos estavam colhendo espigas no dia de sábado porque estavam com fome. Davi comeu os pães da proposição porque estava com fome. Ele e os homens que estavam com ele. Então Jesus diz, vocês nunca leram isso? Vocês nunca viram isso? Ou vocês estão fazendo de conta que não viram? Jesus está revelando aqui, meus irmãos, a hipocrisia daqueles fariseus, a hipocrisia dos religiosos, dos legalistas, e que não é diferente nos nossos dias. O legalista, ele tem a tendência de ser seletivo. Ele tem a tendência de apertar em uns e não apertar em outros. Igrejas legalistas, pastores legalistas, geralmente eles têm a tendência de oprimir os mais fracos, os pobres, e fechar os olhos para os ricos. Eu conheço alguns exemplos de pessoas que são membros de igrejas extremamente legalistas e que irmãs são disciplinadas porque usou uma joia, porque colocou um batom, porque cortou as pontas do cabelo, enquanto que as madames ricas, cheias de dinheiro, elas vão para o salão, elas fazem o cabelo, elas usam uma maquiagemzinha discreta, mas usa, e os pastores fazem de conta que não estão vendo. Que não estão vendo.
Por quê? Por causa do dízimo, por causa do nome, por causa da família. O legalista ele tem essa tendência à hipocrisia de apertar uns e afrouxar com outros. Então, Jesus está dizendo assim: vocês não leram ou vocês fizeram de conta que isso aqui não existe? Como é que vocês resolvem isso aqui? Isso aqui, como eu disse, era uma pedra no sapato deles. Eles não tinham o que responder. Davi quebrou a lei e ficou sem culpa. E agora, como é que resolve isso aqui? Era lei, era mandamento. Dizia que não podia comer senão o sacerdote. E Davi comeu. E agora? Davi vai deixar de ser o ícone da nossa nação? Davi vai deixar de ser a pessoa que nós reverenciamos porque fez isso? Vocês estão julgando os meus discípulos porque eles pegaram as espigas e colheram e comeram com fome? Vocês julgam Davi também? Está vendo como o argumento de Jesus é forte? Vocês julgam Davi? O ponto aqui, meus irmãos, é que Davi entendeu, e isso aqui vai ser trabalhado mais na frente, que a vida humana, ela tem valor, e ela está acima de qualquer lei. A vida humana, o valor da vida humana, o valor do ser humano. Aqueles homens não podiam morrer de fome. Tinha pães ali em cima da mesa. Então, o valor da vida, ele podia quebrar aquela regra, aquilo ali, por causa da vida daqueles seres humanos. Então, olha o que é que diz aqui. Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou. Aí ele vai dar mais um argumento. Ele vai chamar a atenção para a Escritura, para o exemplo de Davi, e agora ele vai dar mais um argumento, e nós estamos aqui como que num funil, está afunilando a coisa, está chegando o propósito, por que Marcos escreveu essa história. Por que esse episódio dos discípulos colhendo espigas e comendo, e essa controvérsia foi registrada por Marcos. O ponto está aqui. Olha o que ele diz. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Veja qual é o ponto aqui. Meus irmãos, Jesus vai mostrar para aqueles líderes religiosos, legalistas, o seguinte: vocês estão interpretando erradamente o mandamento do sábado. Porque quando você olha para o mandamento do sábado, você não pode olhar para o mandamento do sábado como algo legalista. Deus não é sádico, Deus não quer nos punir. Deus não é um estraga-prazer. Quando Deus estabeleceu o mandamento do sábado, Deus estabeleceu por causa do homem, para o bem do homem, para o deleite do homem, para o prazer, para a vida, para o benefício do homem. Mas o que esses líderes estavam fazendo? Estavam tornando o mandamento do sábado algo que é tão bonito, tão maravilhoso na lei de Deus, que é para o bem do homem, estava tornando algo pesado, farisaico, religioso. Regras, mandamentos, peso sobre a vida do ser humano. E aí, eles não tinham prazer mais na guarda do mandamento, porque eles perderam a visão de qual era o propósito do mandamento do sábado. Qual era o propósito? Deus fez o sábado por causa do homem, para o bem do homem, para o bem-estar, para a sua saúde física, mental, emocional, para a sua saúde espiritual. O Senhor disse lá: olha, você vai trabalhar 6 dias. No 7º dia, você para. É o Shabat, é o descanso. E esse dia vai ser dedicado ao Senhor, às coisas do Senhor. Você vai, junto com a sua família, se dedicar à adoração. Vai parar tudo. E isso é para o seu bem. Eu estou fazendo isso aqui por causa de você.
Eu não estou fazendo isso aqui pura e simplesmente porque é um ditador. Não, Deus está fazendo para o bem. E a gente precisa restaurar isso aqui, meus irmãos, porque nós vamos, nas aplicações, eu vou chamar mais atenção para isso, mas nós precisamos entender que os mandamentos de Deus, eles são eternos, inclusive o mandamento do sábado. Inclusive o mandamento de que você deve tirar um dia de descanso na sua vida. É para o seu bem, Deus fez para você. E se você trabalha 7 dias por semana, se você trabalha como um louco, entra mês e sai mês, se você não tem um período da sua vida em que você descansa, além de você estar quebrando a lei de Deus, você está destruindo a sua vida. Está destruindo a sua vida. Alguns anos atrás, eu li, não sei, eu não sou médico, não sou da área, mas eu li que uma pessoa que trabalha ininterruptamente, se ela trabalha mais de 7 dias, se ela passa os 7 dias trabalhando, por exemplo, se ela for fazer uma cirurgia, ela tem tendência a ter uma hemorragia grave, porque o seu organismo não descansou. Então, ela precisa ter um tempo de descanso. Deixa eu fazer uma observação aqui, inclusive para você que está nos assistindo. Não tente ser mais sábio do que Deus. Não tente dizer que você é mais inteligente do que aquele que lhe fez, que é o Criador. Ele conhece você. Ele conhece a nossa estrutura. E se ele disse que nós devemos trabalhar 6 dias e tirar um dia da semana para descanso, não tente ser mais sábio do que Deus. O que Jesus está colocando aqui é o seguinte: vocês deturparam o mandamento do sábado. Aquilo que era para ser uma fonte de alegria, de prazer, de deleite, de renovação na vida, vocês transformaram em algo religioso, farisaico, pesado, triste, legalista. Por isso que até hoje as pessoas têm problema quando se fala ou no sábado ou no domingo como dia do Senhor, que é o nosso caso. Tem problema. A pessoa olha pelo lado negativo, como uma regra, uma obrigação, como uma imposição da religião, da igreja, do pastor sobre a sua vida. Se você está vendo como regra, como imposição, como algo pesado, você não entendeu qual o propósito do mandamento. Porque, como diz nas cartas de João, os mandamentos do Senhor não são pesados. Eles foram dados para o nosso bem. Eles foram dados para servir como bênção para a nossa vida. Mas Jesus usa outro argumento. Ele diz, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. É para o bem de vocês. Aí ele diz, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui nós atingimos o clímax dessa narrativa. E está aqui porque que Marcos registra essa história. Lembra do propósito do Evangelho de Marcos? Marcos está contando a história de Jesus. Marcos está narrando para nós a história do Senhor Jesus. E ele está provando por A mais B que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele está mostrando para nós que Jesus é o Senhor. Ele é Senhor sobre as enfermidades, Ele é Senhor sobre a natureza, Ele é Senhor sobre a vida humana, quando Ele convoca os seus discípulos, e aqui Ele vai mostrar que Ele é Senhor do sábado. Ele não só é Senhor sobre a natureza, sobre os seres humanos, sobre os seres espirituais, quando Ele expulsa demônio, sobre as doenças, mas Ele é o Senhor do sábado. Foi Ele que estabeleceu o sábado, foi Ele que criou o sábado. Ele é Deus, Ele é o Senhor do sábado. Então, se Ele é o Senhor, Ele sabe como é que o sábado deve ser guardado. Aquela advertência não lhe diz respeito, porque se os discípulos estivessem quebrando a lei de Deus, que não era o que eles estavam fazendo,
o Senhor Jesus como aquele que é o Senhor do sábado, que é o que fez a lei, ele tomaria as providências. Mas os discípulos não estão quebrando a lei de Deus, eles estão quebrando a lei dos homens. A tradição dos homens, o mandamento dos homens. Eu não estou dizendo aqui que você está livre para quebrar a lei dos homens. Eu estou falando aqui de tradições, de tradicionalismo barato. Era isso que estava acontecendo aqui. Eu estou falando aqui de uma interpretação do mandamento de Deus que vai além do que Deus quis, do que Deus estabeleceu. E aí nós não estamos sujeitos a esse tipo de regra ou de interpretação. Então ele diz, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Essa expressão Filho do Homem divide os intérpretes, porque alguns querem dizer o seguinte, que aqui está simplesmente chamando a atenção para a humanidade de Jesus. Você sabe que quando há essa expressão Filho do Homem, a palavra de Deus ela coloca como para chamar a nossa atenção para a natureza humana de Jesus. Ele é filho de Deus, mas ele também é filho do homem. Ele é divino e ele é humano. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. E por que alguns entendem que aqui Jesus estaria fazendo referência a ele como homem? Olha, por quê? Porque ele disse anteriormente o quê no versículo 27? Como é que está no versículo 27? Olha aí. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem. O homem comum. E não o homem por causa do sábado. Então ele está dizendo, olha, o sábado ele foi estabelecido, ele foi feito por causa do homem, do ser humano. E não o contrário. De sorte que o Filho do Homem, então alguns intérpretes querem dizer, de sorte que eu como um homem comum, um ser humano comum, é Senhor do sábado. Porém, essa interpretação ela não encontra respaldo bíblico. Por quê? Porque a expressão filho do homem, toda vez que ela é utilizada nos evangelhos, ou a grande maioria das vezes, para se referir a Jesus, ela está sendo usada com um caráter profético, escatológico. Essa expressão ela vem lá do livro do profeta Daniel, que vai falar que o Filho do Homem é esse Messias que é enviado pelo Pai. Então, e é isso que Marcos está fazendo aqui. O Filho do Homem, ou seja, o Messias, aquele que foi enviado por Deus, que está lá na profecia de Daniel, ele é o Senhor do sábado. Ou seja, Jesus, aquele que estava diante deles, Jesus de Nazaré, e que Marcos está contando a história, ele é o Filho do Homem, ele é o Deus encarnado, ele é o enviado do Pai, ele é o Senhor do sábado. Ele tem autoridade sobre o sábado. Ele sabe corretamente como é que o sábado deve ser guardado, como é que deve ser cumprido, porque foi ele que fez essa lei, foi ele que estabeleceu, ele é o Senhor. Quem cria, estabelece a regra. Se você cria um carro, você vai dizer qual é a cor dele, qual é o design, o que ele vai ter, o que ele não vai ter. Você é o Senhor daquele ali. Então, ele criou o sábado, a lei do sábado, ele estabelece a regra, como é que deve ser. E a regra dizia que 6 dias você trabalha, no 7º dia você descansa, e você, naquele dia, você, a sua família, até os animais deveriam descansar e dedicar-se às coisas do Senhor. Mas aí os homens, querendo dar uma mãozinha para Deus, os homens começam a pensar e a ficar filosofando em cima do mandamento, e com isso vão criando leis, regras, preceitos, mandamentos de homens para impor ou para subjugar a vida das pessoas. Quais são as lições que nós podemos tirar daqui, meus irmãos, para a nossa vida, para o nosso coração? E eu estarei encerrando. Em primeiro lugar,
Esse texto vai mostrar para nós que a gente tem que ter muito cuidado com o legalismo e com os legalistas. Não tem nada mais perigoso do que legalismo e legalistas. O legalista é aquele que fica à espreita, observando, julgando as pessoas, medindo o tamanho do cabelo, o tamanho da roupa, olhando a vida das pessoas, espreitando a vida das pessoas. São os delegados de Jesus, que vivem cuidando da vida dos outros. Esses fariseus não deixavam Jesus em paz e os seus discípulos. O legalista, ele tem essa tendência de sempre estar cuidando da vida dos outros. Eles mesmos não vivem aquilo. Eles são hipócritas, eles quebravam a lei. Eles, por fora, eles aparentavam uma religião totalmente saudável, cumpridores da lei, mas por dentro só Deus sabe. Eles estabeleciam essas regras para os outros, mas nem com o dedo eles queriam levar e queriam cumprir aquilo ali. Eles são hipócritas, mas gostam de cuidar da vida dos outros. Então, cuidado para você não ser um legalista, para você não ser alguém que vive se importando com a vida dos outros, criando regras. Lendo a Bíblia, não para a sua vida, lendo a Bíblia para criar regras e mandamentos para os outros. Lendo a Bíblia para estabelecer leis e princípios para os outros, querendo que as pessoas se vistam do seu jeito, do seu gosto, nada disso. Cuidado com isso. Segunda coisa, esse texto aqui é um dos textos mais lindos do Novo Testamento para falar para nós que Deus se importa com vida e que Deus também trata de justiça social. E aqui não tem nada a ver com ideologia política, por favor. Aqui Deus tanto cuida do pobre, da viúva, do estrangeiro, do viajante, como ele se preocupa e cuida do rico, do proprietário, do agricultor. Inclusive aqui o cara tinha as searas, era dono de terra. A lei de Deus dá o direito de você possuir sem problema algum, se for de forma legítima. Então, aqui, não venha querer colocar ideologia política aqui. Deus protege o pobre e Deus protege o dono da terra. Portanto, essa ideia de invadir terra, destruir terra, tudinho, não venha querer amparar na Sagrada Escritura, que não tem amparo. Não tem amparo. O Senhor está protegendo os dois. Justiça social tem que ver os dois lados. Tanto o lado do dono da terra, do empresário, do agricultor, como do pobre. E veja, meus irmãos, que coisa interessante. Deus está preocupado com vidas. Vidas. O legalista, ele não se preocupa com vidas, ele se preocupa com normas, com regras, com preceitos, com a constituição da igreja, com o caderninho de normas. Ele não está nem aí com as vidas. Se o cara estava com fome, se vai morrer, se vai sair da igreja, se vai se desviar, como é que tá? Não está nem aí. O legalista, ele não se preocupa com o ser humano. O legalista, ele se preocupa com a lei, com a regra. Cumpriu a regra, você que se dane. O Senhor se preocupa com vidas, a ponto de determinadas leis, quando entra em conflito ético com a questão de uma lei maior, que é a preservação da vida, essas leis caem por terra. Está com fome? Pode comer os pães da proposição. Está com fome? Pode colher espigas no dia de sábado, sem nenhum problema, e comer e estar ali protegendo a sua vida. Mas o legalista, ele não vê assim. Então, a justiça social. Meus irmãos, a gente precisa levantar esse tema aqui, porque o que esse texto está nos ensinando é que nós devemos sim nos preocupar com os pobres. Nós que temos mais, devemos se preocupar com aqueles que têm menos. Imagina um rico em Israel, preste atenção aqui, veja a lógica. Imagina um rico em Israel, de repente eles dissessem assim: não, por que eu não vou fazer a colheita toda? Por quê? Por que eu vou ter que deixar as pontas do terreno tudo sem colher,
para órfão, viúva, eu vou perder esse dinheiro, eu vou perder esse lucro. Talvez você diga assim, realmente, se eles pensassem assim, era maldade. Mas eu pergunto, e você? O reformador João Calvino dizia que Deus nos dá recursos com 3 propósitos. 3 propósitos. Sabe por que você recebe um salário todo mês? Sabe por que eu recebo um salário todo mês? Sabe por que nós temos bens da parte do Senhor? Por que Deus nos abençoa? Primeiro, para o seu sustento e o sustento da sua família. É por isso que Deus abre as janelas do céu sobre a sua vida. Segundo, para o bem da obra de Deus. Por isso que você tem que ser um dizimista e um ofertante fiel. E além disso, investir na obra de Deus. A obra de Deus, ela não depende do governo federal, não depende de político A, B ou C. Ela depende da fidelidade do povo de Deus. Entender que Deus me abençoou e esses recursos é para o bem da obra de Deus. Mas em terceiro lugar, Calvino dizia, para o bem do próximo. Mas eu pergunto, você colhe todo o seu salário no mês? Qual é a parte do seu salário que você dedica para a sua família, para a obra de Deus e para ajudar alguém? Beleza, para a nossa família, indiscutível, né? Acredito que aqui ninguém tem problema com isso, nem quem está me assistindo. É claro que se for a família, o clã mais próximo. Se for já parente, a gente não liga muito não, pode se torar para lá. Agora, e a igreja? Como é que você lida com isso? Você é aquele dizimista da regrinha dos 10%, que você conta até os centavos e anota no envelope e quer que o tesoureiro dê o visto? E depois que você faz isso, já era, acabou? E o próximo? E quando alguém chega diante de você com uma necessidade, no contexto que nós estamos vivendo hoje, onde pessoas estão sofrendo muito, gente perdendo emprego, gente desesperada, gente sem saber o que fazer, sem comida em casa. O que você faz? Ah, não vou ajudar não, porque eu estou juntando dinheiro para trocar de carro, estou juntando dinheiro para comprar uma casa, estou juntando dinheiro para fazer algo melhor. Oh, meus irmãos, eu não estou jogando peso sobre vocês, eu estou simplesmente levando você a refletir que assim como é difícil para mim e você hoje, era difícil para um agricultor lá em Israel dizer assim, eu não vou colher a terra toda, porque a lei de Deus diz que eu tenho que deixar uma parte para os pobres. Ele estava perdendo dinheiro, não estava? Ele estava perdendo. Então a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. O que eu tenho feito nessa questão social? Eu tenho ajudado alguém? Eu tenho investido em alguém? Eu tenho estendido a mão para alguém? Ou eu simplesmente digo para a pessoa, vá em paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abra as janelas do céu sobre a sua vida, e o Senhor dizendo assim, e o dinheiro que você está no bolso? Ou lá no guarda-roupa ou na conta? Por que você não tira uma parte e paga a luz e a água dela? Por que você está vendo que a pessoa tem necessidade? Por que você não doa isso aqui para ela? Por que você não faz isso? Preste atenção. Veja se você tem agido assim. Meus irmãos, a última vez que eu preguei essa mensagem aqui na igreja, no outro dia eu tive que colocar em prática. No outro dia. Deus me cobrou. Eu estou contando aqui não para a minha glória, eu estou contando aqui, e Deus sabe, porque se eu estiver contando para a minha glória, eu vou ser condenado. Mas no outro dia, Diego, meu filho, a gente estava vendendo o carro da gente, o golzinho que a gente tinha, e a gente ia vender o gol por 6 mil, e um amigo muito querido nosso estava querendo comprar o carro. E aí ele ia dar 2 mil reais e ficar pagando 4 mil como ele pudesse. E ele veio olhar o carro. E aí, à medida que a gente foi conversando, Diego me chamou e disse assim, pai, por que a gente não dá esse carro para fulano? E eu disse assim, Diego, mas eu já tive muita despesa.
com esse carro. Eu disse, pai, mas eu estou sentindo de Deus. E eu disse assim, puxa vida. E eu já tinha dado esse carro a uma pessoa, e Diego tinha ido lá e comprou de volta, essa pessoa vendeu para ele. A gente já tinha abençoado uma pessoa. E eu disse, eu vou fazer de novo. Vou abrir mão de 4.000, porque 2 era de Diego e 4.000 era meu. E aí, Diego chegou lá, abriu mão dos 2.000 reais dele, e eu fui lá, abri mão dos 4.000 e demos o carro para o irmão. Sabe por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque na hora, Deus falou comigo assim, você pregou domingo, isso foi, eu acredito que na terça-feira, né, André? Na terça-feira, na hora que Diego levantou aquela questão para mim, Deus falou no meu coração e disse assim, você pregou domingo que os irmãos deveriam abençoar o seu semelhante. E agora? Por que você não faz? E eu tive que fazer. Deus deseja que nós abençoemos o nosso semelhante. É o princípio da justiça social. É muito fácil cobrar do governo, é muito fácil cobrar da igreja, é muito fácil querer dividir os bens dos outros, porque tem um bocado de socialista de meia tigela nos nossos dias, inclusive nas igrejas, que fica dizendo que tem que dividir, que tem que dividir. Divida primeiro o seu carro, miserável. Divida primeiro o seu salário. Divida primeiro os brinquedos do seu filho. Um dia eu peguei um desses socialistazinhos de meia tigela, veio discutir comigo, e aí ele, não, porque não sei o quê, porque a igreja e não sei o quê, papapá. Eu disse, vamos fazer o seguinte, já que você está falando mal da igreja, o seu filho tem não sei quantos brinquedos, brinquedo bom, e o menino vizinho da sua casa, que eu sei da história todinha, o menino vizinho da sua casa é pobre, não tem nem brinquedo. Vamos começar dentro de casa, você vai pegar os brinquedos do seu filho de luxo, você vai dividir no meio e vai dar para aquele menino pobre, do lado da sua casa. Quando você fizer isso, aí você vai ter moral para vir discutir justiça social comigo ou querer discutir justiça social na igreja. Que é muito fácil apontar o governo, apontar a igreja, apontar os pastores, apontar as pessoas. Comece você. Você tem um carro de luxo e você quer justiça social, quer defender isso, venda e compre 2 popular, um para você e dê outro para um pobre. Mas não faz não, né? Não faz não. Porque nós amamos os bens materiais. Nós não amamos o ser humano. E eu não estou dizendo aqui que a Bíblia manda você vender o que você tem para dar tudo aos pobres. A Bíblia não manda isso. Agora que a Bíblia manda você exercer justiça social, ajudar o semelhante, manda. Aí sim. Por último, esse texto está mostrando para nós que Jesus é de fato o Filho do homem, o Senhor, aquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, aquele que é de fato o Senhor do sábado, aquele que estabeleceu a lei, que criou a lei e que sabe a real interpretação da lei. É esse ponto que Marcos queria chegar, mostrar para nós que Jesus de Nazaré, Jesus que caminhava, que atravessava as searas com os discípulos, não era um homem comum, não era um homem qualquer, era o Senhor dos céus, da terra, o Senhor sobre a natureza, sobre as doenças, sobre as vidas, sobre os demônios, sobre o sábado. Ele é o Senhor supremo e absoluto sobre todas as coisas. É esse Senhor Jesus que nós viemos adorar aqui nesta noite. É esse Senhor Jesus que nós estamos estudando no Evangelho de Marcos. É esse Senhor Jesus que se fez homem, que morreu, que ressuscitou, que subiu ao céu e que um dia virá buscar a sua igreja, a mim e você, para estar eternamente com Ele. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? A igreja do Senhor pode ficar de pé? Já podemos encerrar, André? Então vamos orar em nome de Jesus. Cadê Richelle? Eu estava procurando aqui.